Olá, amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Depois de um tempo, longe, voltamos, a saudade bateu e a gente voltou. E vocês vão ter que agora aguentar a gente aí, tá? Graça e paz, Deus abençoe vocês. Um momento muito especial como este que a gente tem de poder estudar, juntos a palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero louvar a Deus por todos vocês que têm se empenhado nesse crescimento, porque estamos vivendo tempo em que o que de fato vale na nossa vida é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é ela quem nos sustenta, porque ela fortalece a nossa fé quando está fraca, e quando não temos, ela acrescenta, ela nos dá fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque este é um tempo de aplicar fé, de aplicar esperança, de viver nesse amor imensurável de Deus. Eu quero orar e pedir para você também, neste momento, entrar junto comigo em oração no trono da graça, diante do Senhor, para estudarmos o capítulo 13 do nosso livro Quando o Céu Invade a Terra, do autor Bill Johnson. Amém? Vamos orar? Pai querido e eterno, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida deste meu irmão, desta minha irmã, Pai, deste amigo, desta pessoa que está agora conectado, assistindo. Na verdade, não está assistindo, está celebrando, está crescendo, está aprendendo com aquilo que o Senhor está revelando a todos nós. Porque enquanto ele ou ela ouve, certamente o teu Espírito fala ao coração dele, ao coração dela e ministra, papai, conforme o querer do Senhor e a necessidade de cada um. Deus nos dê a graça de falar essa palavra, de ministrar esta lição, este ensinamento, debaixo da unção do poder e da autoridade do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço esta graça, esta unção, esta presença do teu Espírito na minha vida e na vida de todos que receberão, que vão compartilhar este estudo no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então vamos lá, só repetindo, o livro que nós temos como base é Quando o Céu Invade a Terra, e o autor, você já sabe, Bill Johnson. O capítulo é o 13, nós vamos estudar a parte A, semana que vem teremos a parte B deste capítulo. E hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade neste mundo. Você sabe que o grande problema que o cristão tem na vida e na sua carreira cristã, ela, na sua grande maioria, ou das pessoas, é a dificuldade, melhor dizendo, que elas têm de entender a sua identidade. Quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, por exemplo, qual é a sua identidade em Deus? Qual é a sua identidade em Jesus Cristo? Quando você entende a sua identidade, quando você entende que você, embora faça parte de um corpo imenso, de uma multidão de pessoas que são salvas, remidas e lavadas pelo sangue de Jesus, mas que você é única nesse todo, você é única nesse todo, que Deus te vê de forma singular. Você precisa ter essa identidade de Deus na sua vida. Saber quem você é em Deus é muito importante. Às vezes a gente sabe quem Deus é para nós, quem Deus é na nossa vida, mas nós não sabemos quem nós somos em Deus. E saber quem somos em Deus muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso contexto, até mesmo de busca de libertação. Porque o que eu sou vai fazer com que eu viva, e reflita aquilo que eu sou. Se eu sou luz, eu vou viver luz. Então, é muito importante entender qual é a nossa identidade neste mundo.
Enquanto a maior parte da igreja ainda está procurando tornar-se tal como Jesus era, a Bíblia declara em tempo presente: segundo ele é, também somos nós neste mundo. João já escreveu isso na sua primeira carta, lá no capítulo 4, verso 17. Ele diz assim: olha, segundo ele, Jesus, é, também nós somos neste mundo. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era a luz deste mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. E nós somos filhos de Deus. Ele era o unigênito, não é? Mas ele abdicou de ser o unigênito. Ele escolheu não ser mais o unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro entre muitos irmãos. Jesus me fez filho de Deus. E essa é a minha identidade de filho. Eu sou filho de Deus. Você que professa Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. Por isso, a declaração, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Somos aquilo que Deus nos chamou para ser e somos aquilo que Deus em Cristo Jesus nos fez e nos faz ser. Não é aquilo que eu serei, é aquilo que eu sou. Sabe por que eu vou herdar a glória? Sabe por que eu vou herdar a vida eterna? Não é por aquilo que eu serei, mas é por aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou que estabelece a minha herança, que determina a minha herança. Por que eu tenho herança dos meus pais? É porque eu serei filho? Não, é porque eu sou filho. É sempre tempo presente, é o que você é que se estabelece. E é ele quem determina a sua posição. Na minha identidade biológica, eu sou filho do meu pai, da minha mãe, e nada muda isso. E eu preciso entender isso. Eu sou filho de Deus. Então, qual é a minha identidade neste mundo? É a do mundo ou é a do céu? É a dos homens ou é a de Deus? Não é? Parece que essa declaração, segundo ele é, também nós somos neste mundo, parece que ela está muito distante de qualquer um de nós. A gente cria essa distância, principalmente quando a gente lê, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1, não é? No verso 14 e 15, e vemos quem Jesus é, o nível da sua santidade, da sua glória, da sua desse poder que está na pessoa de Jesus. Parece que a gente não pode e não consegue encontrar qualquer semelhança disso em nós. É interessante quando nós não paramos no agora, né? Quando nós não paramos no agora, nós encontramos a aparente impossibilidade de nos tornarmos como ele é. É impossível ser, mas a gente sabe que não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que ele vê. Ele já me vê como filho de Deus. E eu sou filho de Deus. Portanto, eu sou santo, como ele é santo. Eu sou diferente, como meu Jesus era diferente. E neste mundo, segundo ele é, e é tempo presente, ele é. E o que ele é? Ele é em mim. Assim eu também sou nele. Assim eu sou neste mundo. É interessante, amados, nós pensarmos, por exemplo, quando a gente olha para o texto de Efésios capítulo 4, verso 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, ou seja, pessoa perfeita, né, à medida da estatura completa de Cristo. Esse gerar de Deus em nós é responsabilidade do Espírito Santo e não nossa. Né? Por isso, nós precisamos entender que o Espírito de Deus, que nos foi enviado no tempo certo, João 7,39 diz isso, para que cada dia nós possamos desfrutar e entender a missão fundamental dele em nós. Por exemplo, qual é a missão de uma mulher grávida em relação ao seu filho? É gerar? Não. Não é gerar. É
cuidar do seu corpo, é cuidar da sua saúde, é cuidar do seu estado físico, psicológico, não é? E de Deus gerar a criança no ventre dela. Não é ela quem gera. Ah, mas é a mulher quem gera. Não, ela não está gerando nada. É Deus quem está dando ordem ao seu organismo para que ela gere. E é isso que Davi diz. Foi Deus quem me concebeu de uma maneira estranha e ao mesmo tempo maravilhosa e inexplicável no ventre de minha mãe. Davi já falava isso. Não é a mulher quem gera, é Deus quem gera. É Deus quem molda, é Deus quem faz. É Deus. A mulher simplesmente deve cuidar do seu corpo para que aquilo que Deus está gerando no ventre dela seja saudável e ela não tenha culpa por estragar a obra-prima de Deus. Não é? Não encontramos vida na cruz, entenda bem isso. Nós não encontramos vida na cruz. Nós podemos encontrar a vida por causa da cruz. E por que podemos encontrar? Porque se a gente não buscar, não vai encontrar. E não é eu ir na cruz simplesmente como quem vai buscar, porque, veja, quando você vai buscar na cruz a vida de Cristo, você precisa deixar a sua vida lá. Você sai de lá com a vida dele. Na cruz você morre. E na ressurreição você vive. Então, se na cruz, quando você vai para a cruz, você vai disposto a morrer, você volta na ressurreição de Cristo, mas é a vida dele, não a sua. Então, a vida cristã que a gente precisa entender, essa identidade, ela é muito importante quando eu entendo que a vida que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e que morreu por mim. Vamos propor um pensamento. Raciocine aqui e reflita junto comigo. Qual a primeira imagem que vem à sua mente quando você pensa na cruz? Na cruz de Cristo. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos, quando confrontados com essa pergunta, acaba trazendo à memória um Jesus morto na cruz. É fato ou não? Porém, é preciso olhar para a cruz e ver que ela está vazia. Não tem ninguém na cruz, né? E por isso devemos olhar para o Cristo que vive o Redentor que Ele é. Sabe, às vezes, e com todo o respeito que eu tenho, eu vejo algumas religiões falando o seguinte: nós precisamos ir na missa do menino Jesus, ou no culto do menino Jesus, ou no encontro do menino Jesus, ou na procissão do menino Jesus. Jesus não é menino. Não menino no sentido infantil. Ele cresceu. Jesus morreu aos 33 anos de idade. Então ele não era um menino. Não era uma criança. A criança não morreu. A criança viveu até os 33 anos de idade, quando ele então, por decisão, por opção e obediência ao Pai, foi para a cruz. E esse homem, na cruz, ela não foi suficiente para retê-lo. A morte não foi suficiente, porque o Pai o ressuscitou. Então, eu preciso olhar para a cruz e ver que ela está vazia. E olhar para Cristo para viver o Redentor que Ele é. Eu preciso viver isso. Esse Redentor que Jesus é. Quando alguém é perdoado de uma dívida, pense sobre isso. Por exemplo, você tem uma enorme dívida, você está no vermelho. E você é perdoado da dívida que você tem. Você tem uma dívida de R$1 milhão, impagável. Mas você foi perdoado dessa dívida. Significa que você saiu da situação de devedor, mas não significa que você tem R$1 milhão na conta. Significa que você não tem mais uma dívida, certo? Sim, você não tem dívida, mas não significa que você tem R$1 milhão. Você continua no vermelho, no sentido de não ter dinheiro para gastar, até que você junte dinheiro, até que você trabalhe e guarde dinheiro, e tenha dinheiro na sua conta. Ser perdoado
É muito importante, nós precisamos entender isso. Eu recebi o perdão de Deus e agora, com esse perdão, eu vou buscar a vida de Jesus. Eu vou buscar a plenitude dele em mim. Eu vou transbordar dele, porque eu estou apto nele a ser cheio da plenitude do Espírito. Faça essa comparação e veja quanto é profundo o que Jesus fez por você na cruz, e por mim e por nós. Com sua morte, encontramos perdão da dívida. Com sua ressurreição, nós recebemos a identidade e uma nova situação em nossa história. Não é? Quando Jesus soprou o Espírito Santo nos seus discípulos, a mente deles abriu. E eles conheceram aquilo que até então estava encoberto na mente e no coração dele. Mas o Senhor Jesus disse para ele: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Transbordem do Espírito Santo. Eles tinham a unção do Espírito, não tinham essa vida cheia, plena, transbordante. É essa identidade que o Espírito de Deus nos revela. Que em Cristo eu tenho vida, e essa vida, ela é tremenda. É profundo você pensar nisso. Essa identidade é a nossa nova situação na história. Deus nos chamou, amém. Deus nos perdoou, amém. Deus nos capacitou, amém, e nos enviou. Em João 10:10, nós lemos o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não é só o perdão que eu preciso receber, também a vida. Porque receber o perdão não significa que eu recebi a vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Pode parecer complexo, mas não é. Eu quero que você alcance esse nível da sua identidade em Deus. Da sua identidade em Deus. Imagine você que está morrendo de sede, está lá morrendo de sede, e está lá na sua casa. De repente, chega lá um caminhão-pipa para encher o seu tanque de água potável, não é? E você então chega agora e fala assim: ai, graças a Deus eu tenho água, e continua com sede. Aí no outro dia o vizinho passa lá e fala assim: e aí, matou a sede? Rapaz, eu tô com sede. Mas você não tem água? Tem. Chegou lá um tanque, mas não matou a minha sede. Lógico, você não bebeu? Você não bebeu. Você recebeu a água. Você recebeu o perdão. Mas você não recebeu o quê? A abundância dessa vida. É essa abundante vida de Deus que a gente precisa ter. É isso que Jesus veio trazer. Não só o perdão, mas a vida. Por isso ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não veio trazer só perdão. Ele veio nos perdoar. E quando ele nos limpa do pecado pelo perdão, ele quer que eu e você falemos para ele: agora me enche com a tua vida, faz transbordar a minha vida com a vida do Senhor, com a unção e a plenitude do teu Espírito. E a gente tem que mergulhar, tem que estar nesse oceano. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que eu entendo isso? Que Jesus sofreu o que deveria sofrer para que eu pudesse viver como ele vive. Não é como ele viveu, como ele vive. A cruz era minha. As chibatadas que ele tomou também eram minhas. A aflição era minha. E tudo que passou até sua morte era meu merecimento. E ele enfrentou tudo isso para que eu pudesse viver uma vida abundante. A vida dele em mim. Efésios 1:21, lemos o seguinte: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha o que nós recebemos de Deus. É uma bênção completa, que está acima de tudo e de todos. Acima de principado,
de autoridades espirituais, acima de poder, de potestade e domínio, de todo nome que venha se nomear. Ninguém pode tirar de mim essa vida. Ninguém pode arrancar de mim, nem neste século, nem no vindouro. E isso, amados, é algo tremendo. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ou para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que opera em você? Às vezes, você confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, mas o poder que opera na sua vida é a mágoa, o ressentimento, a raiva, a ira, a murmuração, a ingratidão, a carnalidade. Se é esse poder que opera, Deus não pode fazer nada. O poder que tem que operar em nós é o poder do amor, do perdão, o fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo, a palavra de Deus. O Espírito de Deus se move pela palavra dele. E quando eu absorvo, crendo, como essa palavra, eu vivo. E o Espírito se move em mim. Jesus deu sua vida por mim e por você, para que a vida dele flua através de nós. Pois como ele é, nós somos neste mundo. É tempo presente. A confração da cruz. O pastor, o que é confração, pelo amor de Deus? É uma simulação ou um disfarce, como muitos enxergam, não é? Então, pare por um momento e leia atentamente. E eu vou ler para você Mateus 16:24, que diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha, preste atenção. Se alguém, é uma condicional, quer vir após mim, beleza? Maravilha. Negue-se a si mesmo. Não é o Espírito que tem que me fazer ou me negar. É uma atitude minha. Eu tenho que negar a mim mesmo. A outra coisa que eu tenho que fazer é tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É aceitar o sacrifício de Jesus e saber que lá é um lugar de morte e segui-lo. Se for preciso, leia quantas vezes necessitar para entender esse texto. Algumas questões importantes nos passam sem percebermos. E há um detalhe muito importante aqui. Negue-se a si mesmo. É preciso que eu negue a mim mesmo, aos meus conceitos, aos meus preconceitos, às minhas ideias, às minhas filosofias, aos meus dogmas, às minhas ideias religiosas, pseudo-cristã, que eu acho que é certo. A Bíblia nunca mandou eu achar em mim mesmo que é certo. Ele mandou eu olhar para a palavra e nela ver o que é certo. E ela nunca pediu minha opinião para eu dizer, não, mas isso não é bem assim. Ou eu aceito ou eu não aceito. Ou eu me nego ou eu não me nego. Deus nunca pediu sua opinião em relação às verdades dele. Ele apenas colocou na mesa e disse, se você quiser, é assim. Se você não quiser, continue como você está e receba o que está proposto para você que anda sem ele. Nós apenas, amados, preste atenção no que eu vou falar. Nós precisamos entender que negar-se a nós mesmos, não é? É o que para muitos uma dificuldade, mas essa afirmativa, ela significa que apenas devemos levar uma vida de tristeza, sofrimento e que nosso estilo de vida deve ser de alguém que a cada instante está pregado em uma cruz? Óbvio que não. Existe algo mais profundo, né? Existe um amor incomensurável, imedível, que não dá para você calcular na cruz. Na verdade, existe algo que eu e você precisamos entender. Nossos pecados foram levados por Jesus até a cruz. O ladrão mata, sim. O ladrão rouba, sim. O ladrão destrói. Mas Jesus levou tudo que nos matava, que nos roubava e nos destruía para a cruz. E ele, na cruz,
gera a nossa morte, mas nela mesma ele nos dá o quê? A vida. E não é qualquer vida, é uma vida plena. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Leve em consideração esse texto, pense, repense, ore sobre ele. Quando falamos em negar a nós mesmos, nós precisamos entender isso. Praticamente, amados, todas as religiões têm alguma espécie de caminhada para a cruz, né? Toda religião. Você pode ver, se você vai pegar qualquer seita, ela vai falar de Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é o profeta, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que veio, Jesus é o sacerdote, né? Jesus, em todo lugar, você vai numa seita, e até, desculpa a expressão, diabólica mesmo, daquelas profundas, ela vai falar do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque existem muitos Jesus no mundo. E as seitas usam Jesus até a cruz. Mas elas chegam lá e não querem morrer. Elas querem viver a vida delas. Elas querem olhar a cruz e contemplar a cruz. Sabe quando Jesus estava sendo crucificado na cruz? Os soldados tiraram sorte dele, algumas pessoas blasfemavam contra eles, não é? E tantas outras coisas falavam dele. Muitas vezes, a gente ainda vive essa cena hoje. A gente fica olhando para a cruz e pensando, mas se ele é tão poderoso, por que ele não desce da cruz? Por que ele não muda o mundo? Por que tanta doença? Por que tanta desgraça? Por que tanta morte? Por que tanto isso? Mano, Jesus não tem culpa de nada disso. A culpa é nossa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o caminho da obediência. Querido, deixe-me dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou falar. Se você não sabe nadar e você pula no rio, você vai morrer afogado. Mas se você não sabe nadar e você pula no rio e lá tem um salva-vida, ele vai te proteger. Jesus, ele não é aquele que salva a nossa vida, é aquele que nos dá vida. Porque Jesus, presta atenção no que eu vou falar, por favor, Jesus não quer salvar a minha vida. Não, pastor, não. Ele quer que eu morra. Hã? Ele quer que eu morra. Negar-me a mim mesmo significa o quê? Que eu tenho que morrer. Não é? Eu tenho que morrer. Morrer para mim, morrer para minhas vontades, morrer para o meu ego, morrer para as coisas que me levam à morte, como o pecado, para que ele me dê vida, a vida dele em mim. É a vida dele em mim. E isso é muito importante, você e eu sabemos disso. Caminhar até a cruz não muda a nossa vida. As pessoas que vivem neste mundo admiram as que têm disciplina religiosa. Porém, o que deve ser marcante em nossa vida é o fato de podermos viver em plena alegria pelo poder transformador de Deus. As pessoas não precisam nos aplaudir. Não. Elas precisam querer ser como nós. Se nós queremos ser o que Jesus é, elas vão nos imitar. Tomar nossa cruz deve nos colocar na posição de alerta e de abandono de práticas pecaminosas. É uma questão simples de entender. Não significa fraqueza agora. Não significa isso. É maior ou não significa, melhor, não significa que a fraqueza agora é maior do que o poder de Deus que opera em nós. Muito pelo contrário. A fraqueza não pode ser maior do que o poder de Deus que opera em nós. Eu lembro-me certa feita que eu estava indo para o culto e eu passei na casa de um dos nossos líderes da igreja, na época, muitos anos atrás, e eu então falei para ele, vamos para a ceia, meu irmão? Ele era um dos líderes da igreja. E ele falou, não, hoje eu não vou para a igreja, hoje é ceia, hoje eu não posso ir. Eu falei, mas por que você não pode ir, meu querido? Não, porque essa semana eu briguei com a minha filha, eu dei uma surra nela e eu
eu não estou em condições de participar da ceia, eu estou em pecado. Eu olhei para a cara dele e falei assim, mas peraí, o seu pecado é maior do que a graça de Cristo? Não é. É o seu orgulho que não deixa você se arrepender do seu pecado, se arrepender do seu erro, ver que você disciplinou sua filha de forma errada e você precisa pedir perdão para ela e você não quer fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar algumas semanas, cair no esquecimento, não é? E aí fica tudo bem. Ela esqueceu, eu esqueci e a gente volta. Só que o diabo não esquece, irmão. Você me entendeu? O diabo não esquece, irmão. Para que os nossos pecados sejam perdoados e a vida abundante esteja em nós, é preciso que nós confessemos. É isso que João escreve na sua carta, na sua primeira carta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E eu falei, irmão, se você não confessar e não abandonar esse pecado, você vai jogar no esquecimento, mas Satanás não esquece. E ele veio para a igreja comigo. E ele participou da ceia. Sabe por quê? Porque é assim que nós temos que fazer, nos arrepender, reconhecer, não deixar que o orgulho impere na nossa vida. Sabe, nós precisamos entender que nada, absolutamente nada pode ser maior do que um amor perdoador de Deus. Como cristãos, nós precisamos entender que quando falamos de nossas fraquezas, sem deixá-las, nos tornamos sutilmente orgulhosos. Sem Cristo não temos dignidade a nada, mas em Cristo somos feitos co-herdeiros do reino de Deus. Bill Johnson disse que o verdadeiro quebrantamento causa uma completa dependência de Deus, movendo-nos a uma radical obediência que libera o poder do Evangelho ao mundo ao nosso redor. O mundo precisa fazer isso, precisa conhecer isto. Podemos então declarar que vivemos uma vida de rendição a nós mesmos para provar do poder, unção e direcionamento do Pai Eterno nas nossas vidas. Existem problemas grandes que nos impedem de viver o máximo que podemos em Deus. Às vezes, podemos encontrar em nós boas atitudes, mas a mais célebre boa vontade. Mas o problema é que em alguns momentos estamos com motivações impuras. Lembra que eu falei? Motivações impuras, autoavaliação, viver de aparência, vontade de aparecer, não é? Egocentrismo e outros sentimentos que não agregam nosso relacionamento com Deus podem ser exemplos de motivações impuras e que podem ser encontradas dentro de nós facilmente se nós não vigiarmos. Volte seu coração, incline-o de volta para Deus e para a motivação real de nossas vidas. Permita que Deus sonde seu coração. A sua identidade neste mundo é para que você seja aquilo que Cristo é, todos os dias. Todos os dias. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz, vós sois a luz do mundo. A nossa identidade é a identidade de quem resplandece a glória de Deus pela vida abundante que está em nós. Eu não sei como você está, mas eu quero orar junto com você neste momento. E essa oração diz o seguinte: Pai, tu sabes que não é muito bom quando eu volto os olhos para o meu interior, para dentro de mim. E assim vou parar com isso. Eu confio em Ti, que Tu vai me mostrar tudo o que for necessário para que eu veja. Eu prometo, Pai, permanecer na Tua palavra. O Senhor disse que a Tua palavra é uma espada. Assim, peço-Te que a uses para cortar-me profundamente. Traze, Senhor, à luz todas as coisas que estão em mim e que não estejam Te agradando. Mas, ao fazer isso,
dá-me graça de abandonar estas coisas. Quando tomar consciência delas, me dê também condições e força para abandonar, para deletar essa prática ou essas atitudes da minha vida. Também prometo ir à tua presença cada dia. Tua presença é como o fogo, então queime em mim tudo que esteja te desagradando. Derreta meu coração até que se torne semelhante ao coração do teu Filho Jesus, Pai. Sê misericordioso para comigo. Me perdoe, Senhor, por eu ter entristecido o Senhor com essas coisas que te desagradaram. Prometo ainda permanecer em comunhão com o teu povo. Tu disseste que o ferro afia o ferro. Venhas ungir-me nas feridas feitas pelo amigo, para que eu venha quebrantar-me sempre que eu tenha resistido à tua vontade. Use as ferramentas para moldar a minha vida, Pai, até que Jesus, e apenas Ele, seja visto em mim. Eu creio que tu me deste o teu coração e a tua mente. Pela tua graça sou uma nova criação, sou filho. Quero que esta realidade seja vista e que o nome de Jesus seja tido na mais alta honra. Eu quero, Senhor, que o mundo veja qual é a minha identidade em Ti. A minha identidade é que eu seja aquilo que Jesus é. Assim seja eu neste mundo todos os dias, vivendo a abundância do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Posso ouvir um amém? Então, amém. É isso, querido. Eu quero orar por você já já. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para os nossos avisos, para esse momento também tão importante do nosso estudo. Então pega papel aí, você que já fez suas anotações do estudo aí de hoje da IC. Faça também as suas anotações dos avisos para você passar para a sua IC, para você estar por dentro e passar aí para o seu pessoal em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos falar sobre dízimos e ofertas. Nunca se esqueça desse assunto. Ah, pastor, esse é o único assunto que eu não posso esquecer. Não, isso precisa estar arraigado no nosso coração, enraizado no nosso coração, né? Esse princípio de dizimarmos e ofertarmos. Está aí na sua tela o número do Pix, a chave do Pix. Faz um Pix aí, né? Você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta através de transferência, Pix, na igreja, através da maquininha, no envelope. Você tem diversas maneiras para fazer isso. Tenha isso na sua vida como princípio, não apenas como uma obrigação ou porque a Bíblia manda eu fazer, então se eu não fizer o demônio vai aparecer na minha casa. Não pensa desse jeito. Dízimo e oferta é um princípio bíblico para fazermos com alegria. Paulo nos ensinou para ofertarmos ao Senhor com alegria. Por isso, em nome de Jesus, se você ainda não tem essa alegria, se você ainda não aprendeu sobre isso, peça para o Senhor te convencer, ore a respeito disso, procure um dos pastores, um dos líderes. Se você é membro de IC, procure o seu líder. Você que é líder, procure o seu pastor, procure o seu supervisor. Não para simplesmente dizer, eu não quero fazer isso, para aprender sobre esse assunto. É muito mais importante aprendermos sobre dízimos e ofertas para aplicarmos do que simplesmente impormos, porque simplesmente gritarmos e dizer, você tem que ser, senão o diabo vai aparecer na sua casa, meu irmão. Então tome muito cuidado com isso, faça isso com alegria em nome de Jesus. Fica aqui o nosso agradecimento também por você que participou da Noite da Família Solidária, que trouxe o seu quilo do amor, que participou dessa festa tão linda. Mês que vem tem mais, com muito mais alegria, com muito mais festa, mas eu quero te agradecer por ter disposto a tua casa, por ter disposto a tua família para participar desse momento tão poderoso. Que o Senhor te abençoe, que na sua casa nunca falte nada, mas que você tenha para dar sempre em nome de Jesus. Papais e mamães, dia 26 de novembro, às 20 horas, nós teremos o culto de apresentação dos bebês e crianças. Jesus foi apresentado no templo.
Jesus foi levado até o templo para ser apresentado ao Senhor. Pastor, mas meu filho é conhecido, como diz o Salmo, né? Deus conhece as crianças desde quando eles estão no ventre da mãe, desde antes de serem formados, quando são apenas um fetinho ali, né? Nem a mãe sabe que está grávida, o Senhor já conhece aquela criança. Meu irmão, nós temos isso como princípio. Jesus foi levado ao templo e apresentado ao Senhor. E com muita alegria nós fazemos da mesma maneira hoje. Nós temos um culto especial para os papais, com uma palavra direcionada para os papais, para as mamães, para a família. Você vai, faz o cadastro do seu filho, faz a inscrição do seu filho, não tem custo nenhum. Você liga na Secretaria da Comunidade, você manda um WhatsApp e você vem com a sua família, papai, mamãe, o vovô, os avós, os titios, as tias. Agora pensa que momento maravilhoso você convidar aqueles parentes que não são cristãos, não são servos do Senhor, para virem para esse momento tão maravilhoso de alegria na sua casa e na sua família. Então participe, papai e mamãe, dia 26 de novembro, às 20 horas, o nosso culto de apresentação dos bebês. Dia 27 de novembro, 26 é uma sexta, 27 sábado, nós teremos o louvorzão com a rede Metanoia. Você jovem aí, como o pastor Alexandre diz, de 0 a 99 anos, você é o convidado. Você pode participar desse momento. Vai ser um momento de adoração maravilhoso. Vai ser algo sobrenatural para a tua vida e no final vai ter glória, vai ter unção, vai ter terra, né? Nós vamos ter um momento aí de comunhão com pizza. Então, se você vai participar desse dia, traga R$10 e aí vai ser feito o famoso rateio, a famosa vaquinha, né? E será comprada a pizza aí para todo mundo ter esse momento de comunhão maravilhoso. Dias 3 e 4 de dezembro, o congresso Ir Além da Rede de Mulheres. Você, mulher. E aqui cabe também de 0 a 199 anos. Não importa a sua idade, você precisa participar desse momento. Ir além. Eu achei esse tema maravilhoso. Já fica a dica aqui para a rede de homens, para a gente copiar mesmo na cara dura, né? Mas esse momento poderoso da parte do Senhor, você precisa participar. As inscrições custam R$50. Se você não pode, dá um jeito, pede oração, pede oferta, mas participa desse momento. Se você tem para abençoar uma vida, abençoe uma vida. A partir dos 12 anos, aqui é mulher, a partir dos 12 anos de idade, a rede infantil não estará funcionando nesses dias. Por isso, mamãe, deixa o seu filho com o papai, deixa com alguém da sua confiança, mas venha pronta para receber do poder, da unção, da palavra de Deus sobre a sua vida, para que você vá além, em nome de Jesus. E a partir do dia 1º de dezembro, agora faz assim, irmão, Jesus me ajuda. A partir do dia 1º de dezembro, às 5h30 da manhã, meu irmão do céu, esse horário é poderoso, esse horário é o horário da glória. Pastor, mas Deus não tem horário melhor para falar com ele. Minha avó dizia, de madrugada a fila é menor. Agora, se os pentecostais estão tudo orando de madrugada, a gente vai orar às 5h30 da manhã, que eles já foram dormir, a gente vai orar. Brincadeiras à parte, irmãos. Campanha 12 dias de oração para vivermos 12 meses de bênçãos. Meu irmão, a partir do dia 1º de dezembro, às 5h30 da manhã, das 5h30 às 6h30 da manhã, nós acabamos religiosamente, britanicamente, às 6h30. Por quê, pastor? Porque daqui você já pode ir trabalhar. Tem ponto de ônibus em frente à igreja. Se você vem com o seu carro, se você vai de carona com alguém, dá para você ir trabalhar tranquilamente. Acaba pontualmente às 6h30 da manhã. E nós vamos orar para que 2022 seja o ano da retomada. Retomada de tudo aquilo que está parado na tua vida, de tudo aquilo que o inimigo parou, de tudo aquilo que a pandemia parou, de tudo aquilo que o marasmo, a fraqueza, a dificuldade, o cansaço parou na tua vida. O Senhor vai retomar e vai trazer bênção em nome de Jesus. 12 dias para vivermos 12 meses de bênçãos. De 1º
a 12 de dezembro, das 5h30 às 6h30 da manhã. Que o Senhor te abençoe. Esses foram os nossos avisos de hoje, só um pouquinho, viu? Não era muito. Deus te abençoe e te dê dias de unção, de alegria, em nome de Jesus. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, pela identidade que nós temos no Senhor, neste mundo. Pai, ela é perfeita em Cristo Jesus, ela é única em Cristo Jesus. O nosso DNA é de Cristo. Por isso eu peço, Senhor, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que tem a identidade de Cristo, que nega-se a si mesmo para que Cristo viva nele e ele através de Cristo. Que a unção do Espírito Santo, que a vida abundante de João 10:10 esteja neste meu irmão, nesta minha irmã, neste amigo, para a glória do teu nome. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu uma nova identidade, a identidade de filhos de Deus, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nós te louvamos e te bendizemos pelo selo do Espírito Santo, pela plenitude dele em nós. Ajude-nos, Senhor, a viver isto, em nome de Jesus, e que o mundo saiba que o Senhor tem filhos nesta terra e que quer gerar outros filhos para o Senhor em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém?